Eu tenho 71 anos e carrego um peso na consciência que me consome há mais de 40 anos. Abandonei 3 filhos pequenos por um homem que prometeu me dar o mundo, mas me entregou ao inferno. E hoje, olhando para trás, sei que não fui só eu que destruí minha vida. Teve uma mulher que plantou essa semente de destruição no meu coração e ela sabia exatamente o que estava fazendo. Inscreva-se neste canal e ative as notificações para ser avisado sempre que um novo vídeo for ao ar. Assim como eu, muitas outras pessoas estão criando coragem para abrir o coração e contar segredos que ficaram guardados por anos. E ter alguém para ouvir essas histórias é algo muito importante para nós. Meu nome é Maria das Dores e nasci em Campina Grande, na Paraíba, numa família humilde, mas cheia de amor. Minha mãe, que Deus a tenha, sempre me ensinou que mulher de família tem que ser honrada, cuidar dos filhos e respeitar o marido. Essas palavras ficaram gravadas no meu coração por muitos anos. Quando essa história começa, eu tinha 29 anos. Era casada há 12 anos com Severino, um homem trabalhador que nunca me faltou com respeito. Nos conhecemos numa festa junina aqui mesmo em Campina Grande. Eu tinha 17 anos, ele 22. Foi um namoro honesto, sem maldade, e casamos na igreja como manda a tradição. Tínhamos 3 filhos. João, de 11 anos, que já ajudava o pai nos fins de semana e sonhava em ser engenheiro. Antônia, de 9, uma menina esperta, que tirava só nota boa na escola e adorava desenhar. E o pequeno Francisco, que acabara de fazer 6 anos, um garoto danado que vivia grudado na minha saia. Nossa casa era pequena, 3 quartos e uma salinha, mas era nossa. Severino tinha comprado com muito suor, pagando prestação por prestação. Ele trabalhava na construção civil, acordava todo dia às 5 da manhã, pegava 2 ônibus para chegar na obra. Chegava em casa às 7 da noite, cansado, com as mãos calejadas, mas sempre trazia alguma coisa para a gente. Um pão doce, uma fruta, às vezes uns trocados a mais quando fazia hora extra. Eu cuidava da casa, dos meninos, fazia uns bordados para vender na feira e completar a renda. Bordava toalha de mesa, fronha, essas coisas que as mulheres mais ricas compravam. Não ganhava muito, mas ajudava a pagar a luz, a água, os cadernos das crianças. Nossa rotina era sempre a mesma. Acordar cedo, fazer o café, preparar a marmita do Severino, levar as crianças para a escola, voltar para casa, cuidar dos afazeres, buscar as crianças, preparar o jantar, ver um pouco de televisão e dormir. Nos domingos, íamos à missa, almoçávamos juntos e à tarde Severino brincava com os meninos no quintal enquanto eu terminava os bordados. Eu me lembro de como João gostava de ajudar o pai a consertar as coisas da casa. Severino era habilidoso, sabia de tudo um pouco e sempre ensinava o menino. Antônia vivia me ajudando na cozinha, queria aprender a fazer bolo, a bordar como eu. E Francisco, meu Francisco, era meu grudinho, sempre querendo colo, sempre contando as coisas da escola, os amiguinhos, as professoras. Éramos uma família normal, como tantas outras no nosso bairro. Não tínhamos luxo, mas não faltava o básico. Não tínhamos televisão colorida, mas tínhamos união. Não tínhamos carro, mas tínhamos carinho. Era uma vida simples, mas tinha paz, tinha amor, tinha família unida. Até que Dona Conceição se mudou para a casa do lado. Ela era uma mulher de uns 45 anos, divorciada, sem filhos, que tinha vindo de João Pessoa depois de vender a casa que tinha lá. Chegou no nosso bairro com 2 malas e uma lápia danada.
Logo nos primeiros dias se apresentou como uma pessoa religiosa, disse que ia frequentar a mesma igreja que a gente, que queria fazer amizades verdadeiras. Dona Conceição era diferente das outras mulheres do bairro. Usava roupa mais arrumada, sabia falar bonito, tinha um jeito de cidade grande. Dizia que tinha estudado mais que a maioria de nós, que entendia das coisas do mundo. Logo se ofereceu para me ajudar com as crianças, trazia bolo, café, ficava horas na minha cozinha conversando. Falava que tinha pena das mulheres casadas que ficavam presas em casa sem aproveitar a vida. No começo, eu achei uma bênção ter uma vizinha tão prestativa e educada. Severine trabalhava o dia todo e às vezes a solidão apertava. As outras vizinhas eram boas pessoas, mas todas tinham suas famílias, seus afazeres. Dona Conceição parecia ter tempo para tudo. Sempre aparecia na hora certa com suas conversas. Ela trazia sempre alguma novidade da cidade. Contava sobre as lojas do centro, sobre as pessoas importantes que conhecia, sobre os lugares bonitos que tinha visitado quando era casada. Dizia que o ex-marido é um homem de posses, que ela tinha tido uma vida boa antes do divórcio. Mas essas conversas, elas foram mudando com o tempo. A semente do veneno. Passou uns 3 meses assim, com Dona Conceição visitando quase todo dia, sempre com aquelas conversas que pareciam inocentes, mas foram plantando coisas estranhas na minha cabeça. Ela começou devagar, como cobra venenosa que vai se aproximando da presa. Fazia umas observações sobre como eu era nova, como eu merecia mais da vida. Falava que eu era bonita demais para ficar só cuidando dos filhos dos outros. Sim, ela dizia assim, filhos dos outros, como se meus próprios filhos fossem um fardo que eu carregava. Você é muito novinha ainda, Maria, ela dizia enquanto tomávamos café na minha mesa de fórmica velha. Tem só 29 anos, é uma menina ainda. Olhe para mim, que desperdicei os melhores anos da minha vida num casamento que não me dava nada além de obrigação. Pelo menos eu não teve filho para me amarrar mais ainda. No começo, eu ria meio sem graça e falava que era feliz assim, que amava meus filhos, que Severino era um bom homem. Mas ela sempre dava um jeito de plantar uma dúvida, um questionamento. Bom homem, ela dizia com um sorrisinho sarcástico. Bom homem é aquele que trata a mulher como feinha, não como empregada doméstica. Bom homem é aquele que leva a esposa para passear, que diz palavras bonitas, que faz a mulher se sentir especial. Ela falava das novelas que passavam na TV Globo, dos casais apaixonados, dos homens que faziam loucuras por amor. Mostrava as revistas que comprava, com histórias de artistas que largavam tudo por uma paixão. Amor verdadeiro, ela repetia sempre, é coisa rara neste mundo. A maioria das mulheres vive numa prisão e nem percebe. Fica aí lavando roupa, cozinhando, criando filho e para quê? Para o marido nem perceber que ela existe. Eu comecei a prestar atenção nessas coisas que ela falava. Era verdade que Severino chegava em casa cansado, jantava vendo o Jornal Nacional, não perguntava muito sobre meu dia. Nos fins de semana, quando não tinha bico para fazer, ficava em casa descansando, vendo futebol. Romance, essas coisas de filme, realmente não era o forte dele. Mas eu sempre achei normal. Minha mãe vivia assim com meu pai, as outras mulheres casadas que eu conhecia também. Achava que casamento era isso mesmo, companheirismo, responsabilidade, cuidar da família. Mas as palavras de Dona Conceição foram criando uma insatisfação que eu nunca tinha sentido antes. Comecei a reparar em coisas que antes passavam despercebidas. Que Severino não me elogiava, não trazia flores, não dizia que me amava. Foi quando ela começou a falar do Edmundo. Edmundo era um homem que trabalhava no cartório da cidade, no centro de Campina Grande.
Dona Conceição dizia que o conhecia da época que morava em João Pessoa, que eles tinham sido vizinhos. Segundo ela, ele era um homem culto, educado, que sabia tratar uma mulher como ela merecia. Ele tem uns 35 anos, é separado, não teve filhos porque a ex-mulher não quis, dizia ela, com aquele jeito de quem sabe de tudo. É um homem elegante, trabalha no cartório, ganha bem, tem casa própria e sabe o que mais? Ele sempre pergunta por você quando me encontra na rua. Eu fingia que não ligava, mas confesso que ficava lisonjeada. Fazia tempo que ninguém falava que eu era bonita, que alguém de fora da família reparava em mim. Ele disse que você é a mulher mais bonita que já viu em Campina Grande, ela contava, sempre exagerando nas palavras. Falou que tinha pena de ver uma flor tão linda murchando numa vida sem cor, sem paixão. Essas palavras ficavam ecoando na minha cabeça depois que ela ia embora. Eu me olhava no espelho e tentava ver o que esse homem via em mim. Será que eu ainda era bonita mesmo? Será que eu estava mesmo desperdiçando minha juventude? Um dia, Dona Conceição apareceu em casa com uma proposta. Disse que precisava resolver uns papéis no cartório e me perguntou se eu não queria ir com ela para sair um pouco de casa. Era uma quinta-feira de manhã. As crianças estavam na escola, Severino no trabalho. Eu hesitei, mas ela insistiu tanto que acabei aceitando. Chegando no cartório, ela pediu para eu aguardar na sala enquanto ela resolvia as coisas. Foi quando Edmundo apareceu. Ele era realmente um homem bonito, alto, bem vestido, com um sorriso que derretia qualquer uma. Veio conversar comigo, perguntou meu nome, elogiou meus cabelos, disse que Dona Conceição tinha falado muito bem de mim. Conversamos por uns 20 minutos. Ele falava de uma forma que eu nunca tinha ouvido, com palavras bonitas, me fazendo sentir especial. Perguntou se eu gostava de música, de cinema, se sonhava em viajar. Quando saímos do cartório, eu estava diferente. Tinha uma sensação estranha no peito, como se tivesse acordado de um sono profundo. Dona Conceição percebeu na hora. Sorriu daquele jeito dela e disse: "Viu só? Esse é o tipo de homem que sabe dar valor a uma mulher. Não é como esses maridos que acham que a gente é móvel da casa." Nos dias seguintes, Dona Conceição não falava de outra coisa. Dizia que Edmundo havia perguntado por mim, que estava interessado, que eu merecia viver uma paixão verdadeira pelo menos uma vez na vida. "Filhos crescem e seguem a própria vida", ela repetia. "Marido, quando fica velho, só dá trabalho. Mas uma história de amor, isso ninguém pode tirar de você." Ela começou a arranjar encontros casuais. Dizia que precisava ir ao centro da cidade e me convidava para acompanhar. Sempre dava um jeito de passar perto do cartório na hora do almoço. Edmundo sempre aparecia, sempre com aquele sorriso, aquelas palavras doces. Começou a trazer pequenos presentes, uma flor, um chocolate, um livrinho de poesia. Eu me sentia como uma adolescente apaixonada. Chegava em casa e olhava para o espelho e me achava mais bonita. Arrumava o cabelo com mais cuidado, caprichava nas roupas. Severina até comentou que eu estava diferente, mais animada. Mas eu não contava nada para ele. Como podia contar que outro homem estava me cortejando? Como podia explicar que eu estava gostando? Depois de 2 meses desses encontros, Edmundo me chamou para conversar em particular. Disse que estava apaixonado por mim, que não conseguia dormir pensando em como eu merecia uma vida melhor. Ele falava que me amava de verdade, que queria me tirar daquela vida de sofrimento. Dizia que tinha uma proposta de trabalho em Recife, que se eu fosse com ele, poderíamos começar uma vida nova. "Eu e seus filhos?" eu perguntei. Ele segurou minhas mãos e disse: "Eles vão entender quando crescerem.
Você não pode sacrificar sua felicidade para sempre. Seu marido vai cuidar deles. Ele é o pai. Mas você merece ser feliz. Quando cheguei em casa naquele dia, Dona Conceição já estava me esperando. Parecia que ela sabia de tudo. Ele te pediu para ir embora com ele, não foi? Ela perguntou com aquele sorriso. Eu contei tudo, confusa, sem saber o que fazer. Ela me abraçou e disse: minha filha, essa é sua chance de ser feliz. Você acha que vai aparecer outra oportunidade dessas? Um homem que te ama de verdade, que pode te dar uma vida melhor? Mas meus filhos, eu falei chorando. Ela me olhou nos olhos e disse a frase que me assombra até hoje. Filhos são como passarinhos. Uma hora eles crescem e voam do ninho. Mas a vida é uma só, Maria, e você merece viver a sua. Passei uma semana inteira sem dormir, pensando no que fazer. Olhava para meus filhos e me partia por dentro. Olhava para Severino e sentia uma raiva estranha, como se ele fosse culpado por eu não ser feliz. Dona Conceição não me dava sossego. Todo dia aparecia lá em casa com aquelas conversas, dizendo que eu estava desperdiçando minha vida, que meus filhos iam me agradecer no futuro por eu ter tido coragem de ser feliz. Até que, numa sexta-feira, ela chegou com a notícia. Edmundo havia conseguido a transferência para Recife. Ia embora na segunda-feira. Era minha última chance. Passei o fim de semana olhando para meus filhos como se fosse a última vez. João estava ajudando o pai a consertar um cano da pia. Antônia estava brincando de boneca no quintal. Francisco estava no meu colo vendo televisão. Era uma cena de família normal, feliz. Mas na minha cabeça, tudo que eu via era a monotonia, falta de paixão, uma vida sem cor. Na segunda-feira de manhã, depois que Severino saiu para o trabalho e as crianças para a escola, eu fiz algo que me envergonha até hoje. Peguei uma mala pequena, coloquei algumas roupas e escrevi um bilhete. Severino, não consigo mais viver assim. Encontrei alguém que me ama de verdade. Cuida bem das crianças. Um dia vocês vão entender. Deixei o bilhete em cima da cama e fui embora. Dona Conceição estava me esperando na esquina. Me abraçou e disse: você está fazendo a coisa certa. Vai ser feliz. Nunca mais esqueci o sorriso que ela deu naquele momento. Hoje eu sei que era um sorriso de vitória. Até aqui, eu juro que não sei se agi certo. Me conta nos comentários. Você teria feito diferente? Deixaria passar uma chance de ser feliz ou faria como eu fiz? Edmundo me buscou na rodoviária com um sorriso que já não era o mesmo dos nossos encontros. Durante toda a viagem para Recife, que durou quase 3 horas, ele estava diferente, menos carinhoso, mais sério, como se eu fosse um fardo que ele tinha que carregar. Quando eu tentava conversar, puxar assunto sobre nossos planos, ele respondia com monossílabos. Disse que estava nervoso com a mudança, que eu devia entender, que as coisas iam se ajeitando. Olhando pela janela do ônibus, vendo as cidades passarem, eu comecei a sentir um frio na barriga. Será que tinha feito a coisa certa? Meus filhos deviam estar chegando da escola naquele momento, procurando por mim. Severino devia estar lendo meu bilhete sem entender o que tinha acontecido. Mas era tarde demais para voltar atrás. Quando chegamos em Recife, ele me levou para um apartamento pequeno, num prédio velho no bairro de Casa Amarela. Era um lugar que não parecia nada com o que ele havia me prometido durante os nossos encontros em Campina Grande. Onde está o apartamento bonito que você falou? Perguntei, confusa. Ele me olhou com um jeito estranho e disse: essa é a nossa casa temporária. Quando eu me estabelecer melhor no trabalho, a gente muda para um lugar maior. Na primeira semana, ainda tentei acreditar que tudo ia dar certo. Acordava cedo, arrumava a casa, preparava comida com o pouco dinheiro que tínhamos. Edmundo saía de manhã cedo, dizia que ia trabalhar no cartório novo, que ainda estava se adaptando. Mas ele sempre voltava com cheiro de cachaça, sem dinheiro, com desculpas diferentes a cada dia. Dizia que o pagamento estava atrasado, que o chefe era complicado, que as coisas iam melhorar logo. Foi na segunda semana
que eu comecei a descobrir a verdade sobre quem realmente era Edmundo. Ele não tinha emprego nenhum, não tinha casa própria, não tinha dinheiro. Vivia de uns bicos suspeitos, de uns esquemas que eu não entendia bem. Frequentava bares desde de manhã até de noite. E pior, ele bebia muito, muito mesmo. Chegava em casa completamente bêbado, cambaleando, falando coisas sem sentido. A primeira sua veio numa terça-feira à noite. Eu questionei porque ele não estava trabalhando, porque não tinha uns dinheiro nem para comprar arroz e feijão. Perguntei se ele não estava me enganando, se realmente tinha um emprego. Ele explodiu como um animal selvagem. Me chamou de parasita, de interesseira, disse que eu havia largado minha família para viver às custas dele, que eu não prestava para nada além de dar trabalho. A pancadaria foi tanta que fiquei com o rosto inchado por uma semana, com o olho roxo que mal abria, com o lábio cortado. Eu chorei a noite toda, pensando em como tinha sido burra, como tinha acreditado nas palavras bonitas daquele homem, como tinha largado uma vida decente por aquilo. Mas ainda pior estava por vir. 3 semanas da primeira surra, Edmundo chegou em casa com 2 homens que eu nunca tinha visto. Homens mal encarados, um cara de bandido. Eles entraram na sala, se sentaram no sofá velho e Edmundo me chamou no quarto. "Você vai fazer um trabalho para esses homens", ele disse, com os olhos vermelhos de tanta bebida. "Que trabalho?" perguntei, já sentindo que não ia gostar da resposta. Ele sorriu daquele jeito cruel que eu aprendi a temer e disse: "O trabalho que mulher faz melhor. Eles pagam bem e a gente precisa do dinheiro." Eu não acreditava no que estava ouvindo. Gritei que não ia fazer aquilo, que ele estava louco, que eu não era esse tipo de mulher. A surra que ele me deu foi pior que todas as outras juntas. Me bateu com o cinto, com a mão, me chutou no chão. Dizia que se eu não fizesse o que ele mandava, ele me mataria e jogava meu corpo no rio. E eu acreditava, porque naquele momento, olhando para os olhos dele, eu vi que não tinha mais nada do homem gentil que me conquistou em Campina Grande. Só tinha um monstro que era capaz de qualquer coisa. Naquela noite, eu fui obrigada a fazer coisas que me enojam até hoje. Coisas que uma mulher de família, mãe de 3 filhos, jamais deveria ter que fazer. E assim começaram os piores 15 anos da minha vida. A única pessoa que sabia onde eu estava era Dona Conceição. Eu havia deixado o endereço com ela antes de partir, pedindo que não contasse para ninguém onde eu estava, mas que mandasse notícia dos meus filhos. Eu precisava saber como eles estavam, mesmo que de longe. As cartas dela começaram a chegar depois de 2 meses, e cada uma era uma punhalada no meu coração já ferido. Na primeira carta, ela contava que Severino havia ficado louco quando leu meu bilhete. Passou 3 dias sem comer, sem trabalhar, só chorando e perguntando para os vizinhos se alguém sabia de alguma coisa. Chegou até aí na delegacia, pensando que eu tinha sido sequestrada. As crianças não paravam de perguntar por mim. João, que era o mais velho, ficou revoltado. Disse que eu era mentirosa, que tinha prometido nunca abandonar eles. Antônia chorava toda noite perguntando quando a mamãe ia voltar. Francisco, coitadinho, não entendia nada, só sabia que a mãe tinha sumido. A segunda carta veio 1 mês depois e as notícias eram ainda piores. Severino tinha começado a beber. Muito. Chegava em casa bêbado e descontava a raiva nos filhos, principalmente em João, que era o mais velho. "Ele bate no menino quase todo dia", escrevia Dona Conceição. "Diz que João tem que ser o homem da casa agora, que tem que cuidar dos irmãos. O menino está magro, triste, mal vai para a escola." As crianças choravam toda noite perguntando por mim. Antônia tinha parado de comer direito, estava ficando muito magra, as roupas ficando largas no corpinho dela. Francisco tinha voltado a fazer xixi na cama, coisa que ele não fazia mais desde os 4 anos. Os vizinhos começaram a falar mal de mim, dizia a carta. "Chamam você de mulher sem vergonha.
de mãe desnaturada. Dizem que Severino era trabalhador demais para merecer uma traição dessas. Cada palavra era como um tiro no meu peito. Eu chorava lendo aquelas cartas, mas ao mesmo tempo esperava ansiosamente pela próxima, porque era a única forma de saber dos meus filhos. Depois de 6 meses da minha fuga, chegou uma carta com uma notícia que me deixou ainda mais desesperada. Severino tinha arrumado uma mulher para ajudar com as crianças. Zefinha, uma viúva de 40 anos com 2 filhos adolescentes, de 15 e 17 anos. No começo achei que podia ser uma coisa boa. Pelo menos teria uma mulher para cuidar dos meus filhos, já que eu não podia estar lá. Mas logo descobri que estava enganada. Zefinha não gostava dos meus filhos. Tratava bem os próprios filhos e mal os meus. Dava comida boa para os filhos dela, carne, frango, sobremesa, e o resto, o que sobrava, para os meus. Comprava roupa nova para os filhos dela e deixava os meus com a roupa velha, remendada. Severino, que vivia bêbado desde que eu fui embora, não percebia nada disso. Ou percebia e não liga mais, escrevia Dona Conceição. Ele mudou muito, Maria. Não é mais o mesmo homem. Bebe de manhã, de tarde, de noite. Só trabalha porque precisa do dinheiro. Mas quando chega em casa, só quer saber de beber e dormir. Os meus filhos estavam virando órfãos de pais vivos, sem mãe porque eu tinha fugido, sem pai porque ele tinha se afogado na bebida. Mas a pior carta chegou depois de 1 ano da minha partida. Uma carta que me fez querer morrer de vergonha e desespero. Dona Conceição contava que Antônia, minha filha de 10 anos, havia sido abusada pelo Josué, o filho mais velho de Zefinha. Minha menina, minha princesinha, aquela que eu ensinava a bordar, que me ajudava na cozinha, que sonhava em ser professora quando crescesse. Havia perdido a inocência por causa da minha decisão egoísta. O abuso aconteceu numa tarde, quando Severino estava trabalhando e Zefinha tinha saído para fazer compras. Josué, que já era quase um homem, forçou minha filha a fazer coisas que uma criança não deveria nem saber que existem. Antônia tentou contar para o pai, mas Severino estava tão bêbado que não acreditou. Disse que a menina estava inventando história para causar problema para Zefinha. Zefinha, claro, defendeu o filho e ainda castigou Antônia, dizendo que ela era uma menina mentirosa e sem vergonha, igual à mãe. Quando li essa carta, eu chorei por 3 dias seguidos. Quis morrer. Tentei me enforcar com o lençol, mas Edmundo chegou em casa e me impediu. Não porque se importava comigo, mas porque eu ainda dava dinheiro para ele. Tentei fugir várias vezes depois disso, mas ele sempre me encontrava. Recife não é tão grande assim, e ele conhecia gente em todo canto. Toda vez que eu tentava escapar, a surra era pior. 2 anos depois de ter fugido de casa, eu recebi uma carta diferente de Dona Conceição. Ela estava bêbada quando escreveu. Eu percebi pela letra. Nessa carta, ela confessou uma coisa que me deixou ainda mais arrasada. Ela contou que sempre teve inveja da minha vida, que me odiava por eu ter um marido trabalhador, filhos saudáveis, uma casa onde havia paz. Ela não conseguia ter filhos, o marido dela havia fugido com outra e ela vivia amarga, sozinha. Quando ela viu que eu tinha tudo o que ela queria, decidiu me destruir. Planejou tudo friamente. Conheceu Edmundo no bar, onde ele bebia todas as noites, contou para ele sobre mim, combinou com ele de me conquistar. Ela sabia que Edmundo era violento, que não prestava, mas não vigava, queria apenas me ver destruída como ela estava.
A carta terminava assim: agora nós duas estamos no inferno, você aí e eu aqui. Pelo menos agora temos a mesma vida. Passei 15 anos nesse inferno, 15 anos apanhando, sendo humilhada, sendo vendida para outros homens como se fosse um objeto. 15 anos acordando todo dia sem vontade de viver, mas sem coragem de morrer. Edmundo morreu de cirrose em 1995, depois de uma vida inteira de bebedeira e maldade. Ironicamente, ele morreu na mesma época que Severino, mas por motivos opostos. Edmundo morreu porque era um homem ruim que se destruiu com a bebida. Severino morreu porque era um homem bom que não conseguiu suportar a dor do abandono. Nos últimos anos de vida, Edmundo estava mais doente do que violento. Continuava me espancando, mas não tinha a mesma força de antes. Mesmo assim, conseguiu me deixar surda de um ouvido, numa das últimas surras que me deu. Quando ele morreu, eu não tinha mais nada no mundo. Nem dinheiro, nem família, nem dignidade, nem saúde. Tinha 44 anos e parecia uma velha de 70. Estava magra, doente, com vários dentes quebrados das pancadas, com cicatrizes pelo corpo todo. Vivia numa pensão vagabunda no centro de Recife, num quartinho imundo que mal cabia uma cama. Fazia faxina em casas de família para conseguir uns trocados. Trabalhava como doméstica quando aparecia serviço. As pessoas me olhavam na rua e viam uma mulher acabada, uma pessoa que tinha tomado decisões erradas na vida. E tinham razão. Dona Conceição havia morrido 3 anos antes de Edmundo, em 1992, de câncer no fígado. Mesmo morta, ela conseguiu me dar uma última punhalada. Tinha deixado uma carta para ser entregue para mim depois da morte dela, junto com um advogado. Quando recebi essa carta, em 1993, eu descobri coisas que me fizeram odiar ainda mais a mim mesma. Nessa carta, Dona Conceição confessava que tudo havia sido planejado friamente, que ela sempre teve inveja da minha vida, que me odiava por eu ter tudo que ela não conseguiu ter: um marido trabalhador, filhos saudáveis, uma casa onde havia paz e amor. Ela contava que não conseguia ter filhos, que tinha perdido 3 bebês ainda no ventre. Que o marido dela havia fugido com uma mulher mais nova quando ela tinha 35 anos, deixando ela sozinha e amargurada. Que ela vivia na inveja e no ódio, vendo outras mulheres felizes, enquanto ela definhava na solidão. Quando ela se mudou para nossa rua e viu nossa família, eu, Severino e as 3 crianças, decidiu que ia me destruir. Não porque eu tinha feito alguma coisa contra ela, mas simplesmente porque ela não suportava ver minha felicidade. Ela conheceu Edmundo no bar mais vagabundo de Campina Grande, onde ele bebia todas as noites. Descobriu que ele era um homem violento, que já tinha batido na ex-mulher, que não prestava para nada. E foi exatamente por isso que ela o escolheu para me conquistar. Ela sabia que Edmundo ia me destruir. Sabia que ele não tinha emprego fixo, que era alcoólatra, que era capaz de me bater e me humilhar. Mas não ligava, queria apenas me ver sofrer como ela sofria. A carta terminava com as palavras que me assombram até hoje. Agora nós duas estamos no inferno, Maria. Você aí, eu aqui. Pelo menos agora temos a mesma vida. Morremos as duas sozinhas, sem família, sem amor, sem nada. A diferença é que eu sempre soube que ia acabar assim. Você que foi boba de acreditar que merecia coisa melhor. Mas havia mais nessa carta maldita. Dona Conceição contava
outras verdades que me fizeram entender o tamanho da minha burrice. Severino não era esse homem ruim que ela havia me convencido que ele era. Pelo contrário, depois que eu fui embora, ele chorou por meses. Nunca falou mal de mim para ninguém, mesmo com a humilhação de ter sido traído e abandonado. Dizia para os filhos que eu tinha ficado doente e tinha que ficar longe por um tempo, para não destruir completamente a imagem que eles tinham da mãe. Ele só começou a beber porque não conseguia lidar com a dor do abandono. E mesmo bêbado, nunca deixou faltar nada para os filhos. Trabalhava dobrado para sustentar a casa, fazia hora extra, pegava todo o bico que aparecia. Quando arrumou Zefinha para ajudar com as crianças, foi porque não aguentava mais ver os filhos sofrendo. Ele não sabia que ela maltratava meus filhos, porque chegava em casa cansado demais, bêbado demais, triste demais para perceber. Severino havia morrido em 1994, de infarto, aos 49 anos. Morreu no hospital de Campina Grande e, segundo os vizinhos que estavam lá, suas últimas palavras foram meu nome. Chamou por mim na hora da morte, como se ainda esperasse que eu voltasse. Meus filhos cresceram órfãos de pais vivos. João virou alcoólatra igual ao pai. Começou a beber aos 15 anos para esquecer a dor da família destruída. Nunca conseguiu manter um emprego, nunca conseguiu formar uma família. Morreu aos 35 anos, também de cirrose, repetindo o ciclo de destruição que eu comecei. Antônia nunca conseguiu ter um relacionamento saudável por causa do abuso que sofreu. Tinha medo de homem, não conseguia confiar em ninguém. Virou a mulher amarga, fechada, que vivia sozinha, numa casinha pequena, trabalhando como costureira. Nunca se casou, nunca teve filhos. Francisco foi o único que conseguiu estudar, se formar, virou professor numa escola pública de Campina Grande. Mas nunca quis ter filhos. Dizia que tinha medo de abandonar uma criança como eu abandonei ele. Casou, mas o casamento não durou porque ele não conseguia se abrir, não conseguia confiar completamente em ninguém. Eles nunca me procuraram depois que cresceram e eu nunca tive coragem de procurar eles. Em 1998, 3 anos depois da morte de Edmundo, eu tomei coragem de voltar para Campina Grande. Queria ver meus filhos, pedir perdão, tentar explicar o inexplicável. Mas quando cheguei lá, descobri que eles tinham vendido a casa que Severino construiu com tanto esforço. Cada um tinha seguido um rumo diferente e ninguém queria falar comigo. Uma vizinha que ainda morava na rua me contou que João bebia numa praça do centro da cidade. Fui lá, o encontrei. Estava irreconhecível, magro, sujo, com cara de quem tinha desistido da vida. Quando ele me viu, não demonstrou raiva nem alegria. Só olhou para mim com indiferença e disse: "A senhora está perdida? Porque eu não conheço a senhora." Essas palavras doeram mais que todas as surras que levei de Edmundo. Tentei falar com Antônia, mas ela me mandou embora da porta da casa dela. Disse que eu estava morta para ela há muito tempo, que não queria saber de mim. Francisco foi o único que me recebeu, mas só para me dizer que eu não fazia mais parte da vida deles, que eles tinham conseguido seguir em frente sem mim e que eu devia fazer o mesmo. Voltei para Recife no mesmo dia, sabendo que tinha perdido para sempre o direito de ser mãe daquelas 3 crianças que eu trouxe ao mundo. Hoje, aos 73 anos, eu vivo numa casa pequena, aqui em Recife, sozinha, com uma pensão miserável do INSS.
Não tenho netos, não tenho família, não tenho ninguém. As únicas visitas que recebo são do carteiro e de uma vizinha que caridosa, que às vezes traz uma comida. Passo os dias lembrando do que poderia ter sido. Severino morreu há mais de 30 anos, mas eu ainda sonho com ele quase toda noite. Sonho que ele me perdoa, que voltamos a ser uma família, que meus filhos ainda são pequenos e me amam. Acordo toda manhã com o peso de saber que eu destruí 4 vidas com uma decisão. A minha, a do meu marido e a dos meus 3 filhos. Toda noite antes de dormir, eu penso no que seria da minha vida se eu não tivesse ouvido Dona Conceição. Se eu tivesse valorizado o que eu tinha, em vez de correr atrás de uma ilusão. Severino não era o homem mais romântico do mundo, mas ele era honesto, trabalhador, me respeitava, nunca me traiu, nunca levantou a mão para mim. Meus filhos eram saudáveis, inteligentes, me amavam mais que tudo na vida. Eu tinha uma vida simples, mas tinha uma família de verdade. E eu destruí tudo por causa de uma paixão que durou 3 meses e de um sofrimento que durou 15 anos. A verdade é que a grama do vizinho sempre parece mais verde. Mas às vezes, quando a gente vai ver de perto, descobre que é só mato ruim pintado de verde. Eu vivi uma vida inteira de arrependimento. Não um dia passa sem eu pensar no que fiz. Não uma noite eu durmo sem sonhar com meus filhos pequenos, perguntando onde a mamãe foi. Se eu pudesse voltar atrás, eu abraçaria Severino, beijaria meus filhos e mandaria Dona Conceição procurar o que fazer da vida dela longe da minha família. Mas não posso. Só posso contar essa história para vocês, na esperança de que alguém aprenda com o meu erro. Não deixe ninguém plantar semente de insatisfação no coração de vocês. Não troque o certo pelo incerto. Não abandone quem ama vocês por quem promete amar vocês. Porque às vezes a pessoa que mais fala que quer ver vocês felizes é a mesma que mais quer ver vocês destruídos. E quando vocês descobrirem isso, pode ser tarde demais para consertar o estrago. Obrigada por me ouvirem. Não me julguem. Talvez minha dor possa servir para evitar que outras famílias sejam destruídas como a minha foi. Obrigada por assistir a essa história. Aqui no canal, a gente conta histórias reais, histórias de gente de verdade que viveu momentos intensos. São segredos que ficaram guardados por uma vida inteira. Se você tem uma história assim, ou conhece alguém que carrega algo no peito e precisa colocar para fora, escreve pra gente. O e-mail está na descrição do vídeo. Vai ser um prazer contar a sua história com todo carinho e respeito. E se essa história mexeu com você de alguma forma, inscreva-se no canal, deixe o like e compartilhe com alguém.